nós vamos ler. Assim diz a palavra do Senhor. Na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá foi viver com a sua mulher e com seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou com os 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth, depois de terem vivido lá por quase 10 anos. Morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as 2 noras para a sua terra. Assim, ela partiu com as 2 noras do lugar onde morava e juntas empreenderam o caminho rumo à terra de Judá. Então, Noemi disse às suas noras: vão, retornem cada uma de vocês para a casa da sua mãe, que o Senhor seja bondoso com vocês, como foram bondosas com cada qual com o seu marido e comigo. O Senhor conceda que cada uma encontre segurança no lar de outro marido. Em seguida, deu-lhes beijos de despedida. Elas, no entanto, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com a senhora para junto do seu povo. Noemi, porém, disse: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Acham que eu ainda poderia ter filhos que pudesse se casar com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora. Estou velha demais para ter outro marido. Mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. Novamente começaram a chorar alto. Depois, Orfa deu um beijo de despedida na sogra, mas Ruth ficou com ela. Repete comigo: mas Ruth ficou com ela. Pode ir. Então Noemi aconselhou: veja, a sua concunhada está voltando para o povo e para os deuses dela. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo para que te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Eu acredito que muitos de vocês, se não todos vocês, já ouviram falar sobre a história de Ruth. Mas eu quero nessa noite não me atentar apenas para Ruth. Nessa noite eu quero me atentar para Noemi. Embora a Bíblia não dê muitos detalhes sobre a vida de Noemi, se você for ler o livro de Ruth, você vai perceber que Noemi está ali, mas ela não é a personagem central dessa história. Mas o que eu tiro de lição da vida de Noemi é que provavelmente Noemi foi uma grande influência para a vida de Ruth, a ponto de a história ter deixado um livro sobre Ruth. A história foi marcada e está registrado para nós sobre Ruth, mas nós vimos na leitura que provavelmente Noemi foi uma referência, foi uma influência para Ruth. Por isso eu pudesse dar um tema para essa mensagem de hoje, e eu vou dizer o tema, e eu quero que você repita comigo com autoridade: seja a influência certa. Esse é o tema da nossa mensagem: seja a influência certa. Nós vimos aqui rapidamente que Noemi, ela morava em Belém de Judá, só que ali houve um tempo de fome e eles resolveram migrar para Moabe. E em Moabe, Noemi experimentou muitas dores. Ela ficou viúva, perdeu seus 2 filhos. Por lá ela viveu por 10 anos, até que ela toma conhecimento, após a morte dos filhos, que o Senhor tinha voltado os seus olhos novamente para Belém, e que ali o povo estava mais uma vez sendo
cuidado. O auxílio do Senhor voltou para aquele povo. E como ela era de lá, ela resolve voltar. E no que ela resolve voltar, ela fala para as suas noras: vocês podem permanecer aqui, volte para a casa de sua mãe, para a casa da sua família. Eu não posso oferecer mais nada para vocês. No primeiro momento a gente vê que elas choram. E ao chorar, elas falam: não, nós vamos com a senhora. E aí ela fala: não, eu não posso oferecer nada, ainda que eu me casasse nessa noite e me engravidasse. Vocês esperariam que esses filhos crescessem? Então não tem nada que eu possa oferecer. E nesse momento nós vimos decisões diferentes de duas noras. A primeira nora, órfã, fala: ok, eu vou embora. Mas vou te falar, não, eu não me arredo do seu lugar. Eu não me arredo de perto de você. O teu povo a partir de hoje será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Amém? E aqui é que nós vamos meditar sobre a influência certa que Noemi foi na vida de Ruth. E vocês podem estar perguntando assim para mim: por que, pastor, que você acredita que Noemi foi a influência certa só com esse texto que você está lendo? Por isso que eu quero deixar a indicação para vocês lerem a história de Ruth quando chegarem em casa durante a semana. Porque vocês vão ver que Ruth só viveu a plenitude do chamado dela porque Noemi cuidou, zelou e foi uma influência certa para ela. Pastor, o que aconteceu comigo, Ruth? Eu vou chegar lá. Mas eu quero que você faça essa leitura em casa depois de tudo que você entender aqui. Então nessa noite nós vamos trabalhar, nós vamos meditar acerca de algumas verdades que, assim como eu acredito que Noemi foi para Ruth, nós também podemos ser para a vida de algumas pessoas. Por isso que eu acredito que nós também precisamos nos preocupar com ser a influência certa para as pessoas que nos rodeiam, para as pessoas que nos acompanham e para aquelas pessoas que Deus já preparou para colocar no nosso caminho. E a primeira verdade que eu quero declarar para vocês, que eu quero meditar, que eu quero ensinar, que eu quero, na verdade, compartilhar e quero que a igreja repete comigo é: quem se torna a influência certa? Quem se torna a influência certa? Influencia os de perto. Influencia os de perto. É forte, né, irmãozinho? Eu gosto, ó, é forte. Irmãos, onde é que eu estou querendo chegar? Para pensar comigo. Uma sogra influenciar uma nora. Eu chego a arrepiar, porque eu penso que eu vou ter uma, e eu quero ser para essa nora uma influência certa, porque não é comum a gente ver isso. Na verdade, é que a gente vê as noras: ó, meu bem, você está ouvindo sua mãe demais, corta esse cordão umbilical aí. Agora eu sou sua esposa. E eu acho que, na verdade, a gente tem que ter um equilíbrio mesmo, né? O casal tem que ter a vida deles, mas eu posso imaginar como Noemi era uma boa influência. Mas aí os irmãos podem estar falando assim: será, pastora? Se ela fosse uma boa influência assim, ela também teria influenciado outra nora. Ela teria influenciado o órfão também, estava com ela. E eu confesso que quando eu leio esse texto e medito nisso, eu também me questionei. Porque, Senhor, eu vou falar que Noemi era uma boa influência, mas o que eu vou fazer com a órfã que foi embora? Como é que eu posso falar para a igreja que Noemi foi uma boa referência se órfã foi embora? E aí o Espírito Santo fala ao meu coração: não tem a ver com a influência boa, porque Jesus também foi uma influência perfeita. Jesus também foi um exemplo a ser seguido, mas muitos optaram por não seguir. Então não tem a ver com você, não tem a ver com Noemi, tem a ver com a pessoa que fala: o que ela tem eu quero, o que ela vive eu quero abrir mão do que eu não entendo como certo para seguir ela. A órfã não entendeu dessa maneira e nós vamos ver lá na frente. Mas Ruth entendeu, ela é uma referência certa e eu vou viver o que ela tem para me ensinar, amém? Então seja a influência certa. E aqui eu estou falando, se eu quero ser influência certa, a primeira coisa que eu preciso é influenciar quem está perto de mim, aqueles que estão do meu lado. Irmão, nós estamos vivendo hoje na era do que? Dos influencers digital. Pastor, você tem alguma coisa contra? Não tenho. Mas sabe o que está acontecendo? Nós estamos deixando de ser quem nós somos para aparecer na tela aquilo que a gente escolhe ser. O problema é que tem muita gente fazendo filtro, selecionando o que ela
Então eu quero nessa noite dizer para você: seja uma influência certa, a começar para aqueles que você convive diariamente, aqueles que estão todo dia amanhecendo com você, dormindo com você. Seja a influência certa na sua escola, no seu trabalho, na sua igreja. Saia dos filtros. E você sabe por que eu estou falando isso? Porque tem uma diferença entre ação e reação. A ação eu coordeno ela, eu medito sobre ela, eu penso como é que eu vou fazer. Eu não sei vocês, mas comigo às vezes acontece um áudio eu vou gravar e eu começo a gravar e falo, não, estou confuso, deixa eu gravar isso aqui de novo. E não porque eu não estou querendo parecer quem eu sou, mas eu tenho tempo de meditar. Agora uma ligação ou uma conversa pessoalmente, sabe o que acontece ali? É reação. Reação eu não paro para pensar. Reação manifesta aquilo que vem na hora. Então, se eu sou a referência certa, no meu cotidiano, nas minhas reações, eu vou mostrar quem eu sou e vou mostrar verdadeiramente quem eu sou e o que eu carrego. Tem muita gente que quando chega perto de nós, nos decepciona. Você fala, eu imaginava que essa pessoa era diferente. Eu tinha uma outra impressão dessa pessoa. Por isso que nós precisamos tomar cuidado. Não com as pessoas que nos estão influenciando também, mas mais como nós estamos influenciando as pessoas que convivem com a gente diariamente. Amém? É difícil às vezes a gente falar amém com uma situação como essa. Mas o que eu quero dizer para vocês, que no dia a dia não tem como a gente mostrar um personagem. No dia a dia a gente é quem a gente é. Por isso nós precisamos tomar cuidado como nós estamos agindo, o que nós estamos fazendo, irmãos. E aí eu quero dizer para vocês, é pesado o que eu vou falar, mas o Senhor está mandando falar e eu quero que você medite. Eu creio que aqui nessa igreja não acontece isso, em nome de Jesus. E isso é fácil de pregar ou não. Mas às vezes você pode conhecer alguém e você pode exortar. Se aqueles que estão longe estão te amando muito mais do que aqueles que estão perto de você, me desculpe, mas você não está sendo uma boa influência. Se aqueles que te conhecem de longe te admiram, gostam, mas aqueles que estão perto se recusam a andar com você, preste atenção no que você está fazendo. E aí, quando eu falei do Glorify, das meditações semanais, ontem eu deixei uma meditação no grupo, onde eu falava, na verdade a meditação é do Glorify, mas eu questionei na igreja. Nós estamos sendo crentes conformadores ou crentes transformadores? Pastor, onde é que você quer chegar com isso? Será que nós estamos nos acomodando? Será que nós estamos nos conformando com esse padrão desse mundo? Será que nós estamos entrando no modo do piloto automático? Onde é normal, todo mundo faz isso? Eu quero copiar porque está dando certo, está dando engajamento. Às vezes um pode pensar aqui de mim, do pastor, se o pastor ou a pastora começasse a usar isso, ou que ia dar certo. Mas nem sempre o que está dando certo é certo diante de Deus. Então será que nós estamos sendo crentes conformadores ou transformadores? O crente transformador é aquele que onde pisa o ambiente é transformado. O crente transformador é aquele que é uma influência certa de perto e de longe. E eu quero declarar sobre a vida dessa igreja: mais homens e mulheres transformadores, mais homens e mulheres que a sua vida vai ser verdadeira, não vai ser uma farsa, não vai ser um personagem. Eu quero declarar mais homens e mulheres de Deus sem máscaras, que dentro da nossa casa, embora às vezes a gente possa ter mais um nível de intimidade, às vezes a gente não precisa de tanto dedo para falar, mas as pessoas vão olhar para mim, para você dentro da nossa casa e falar assim: esse é um homem ou mulher de Deus. Amém, Senhor. Sabe outra coisa que eu preocupo muito com essa questão de influencer? Tem muito homem, muita mulher de Deus pregando o evangelho, sim, pelo YouTube e pelo Instagram, mas o que me preocupa não é o que eles estão pregando. O que me preocupa é que tem muita gente fazendo deles os seus pastores. Eu não quero criticar, mas alguns aqui já devem ter ouvido ovelhas no YouTube. Irmãos, eu creio que são homens e mulheres de Deus que estão dando voz, que Deus está dando alcance. É mais uma ferramenta sim para que o evangelho chegue até os nossos ouvidos. Mas eu quero te dizer, se você quer realmente ser pastoreado, seja pastoreado por homens e mulheres da igreja local, porque são esses homens que você conhece a vida, são essas pessoas que você tem a oportunidade de dar dia a dia. Por mais que às vezes a gente não está junto toda
avaliar de perto. Então que vocês possam ter cuidando do coração de vocês, homens e mulheres que vocês conhecem a vida deles. Quanto aos outros, que sejam mais uma voz de Deus para nos ajudar. Mas não deixe se enganar. Às vezes eu escuto muita gente: eu estou cansada da igreja, eu estou cansada de tanta decepção. Mas se você começar também a olhar os bastidores desses homens da internet, também tem muita tristeza. Também todos erram, porque nós somos carnais. E todos merecemos a misericórdia e a compaixão do nosso Senhor. Então seja influenciado por aqueles que você conhece e influencie também aqueles que estão ao seu redor. Amém? Amém. Muitos podem falar assim: ah, pastora, a senhora é uma mulher de Deus, o pastor é um homem de Deus. Sim, nós estamos cada dia mais buscando ser um homem de Deus. Mas se você quer realmente saber se eu sou uma mulher de Deus, pergunta para o pastor, pergunta para o Arthur. Se eles falarem que realmente eu sou uma mulher de Deus, vocês podem confiar. Porque às vezes a pregação pode ser muito linda. Por isso que eu digo aqui o cuidado que eu tenho em pregar o que eu vivo e viver o que eu prego, para que você não possa se decepcionar. Mas a gente pode acontecer que a decepção vem por quê? Porque nós somos falhos. Mas se você quer conhecer se a pessoa é ou não uma pessoa de Deus, você precisa perguntar para as pessoas que convivem com ela todos os dias. Amém? E eu quero dizer para vocês a respeito desse assunto, que muitas vezes nós estamos tão preocupados em passar para as pessoas uma imagem que nós não temos coragem de ser verdadeiro com a nossa verdade. Ficou meio assim, né? Verdadeiro com a nossa verdade, mas com a verdade que nós carregamos. E a segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês é: fala assim comigo. Quem se torna a influência certa, não tem medo da rejeição. Amém? Pastora, o que você está querendo falar com isso? A rejeição dói, né? A gente quer ser aceito, a gente quer ser integrado no ambiente, principalmente os jovens que estão naquela fase ali da pré-adolescência, adolescência, a fase ali, muitas vezes eles carregam desde a infância valores, carregam muitas vezes ensinamentos, mas para ser inserido naquele contexto, ele tem medo da rejeição. Aí ele começa a negar alguns princípios. Ele começa a negar, às vezes, até a sua fé. Isso pode acontecer também com os novos convertidos. Você, às vezes, tem um ciclo de amizade. Você está acostumado a fazer determinadas coisas e você começa a pensar: ah, mas agora, se eu parar com isso, as pessoas não vão mais gostar de mim, as pessoas não vão me querer. Irmãos, se você quer ser a influência certa, não tenha medo da rejeição. Não tenha medo do dedo, do apontamento. Porque mais do que querer agradar pessoas, nós nascemos foi para agradar a Deus, para agradar aquele que nos criou e que tem um propósito, no qual nós fazemos parte desse propósito eterno. Então não se preocupe se você está agradando homens. Queira sempre agradar a Deus. E aí, eu quero pedir para a Paulinha colocar Mateus capítulo 5. Nós vamos ver o 11 e o 12. Porque muitas vezes nós temos medo da rejeição, porque a gente fala assim: e se as pessoas começarem a me achar estranha? Ou se as pessoas começarem a me achar estranha? Quantas vezes a gente escuta: meu Deus, essa pessoa era tão legal, parece que lá na igreja fizeram uma lavagem cerebral e fez mesmo. Porque hoje nós não nos conformamos mais com o padrão desse mundo. A nossa mente foi renovada.
longe, influencia de perto e não tenha medo de ser rejeitado. Amém? Glória a Deus. Eu quero deixar para vocês também aqui, eu não vou ler não, mas tudo bem, eu vou colocar assim, capítulo 13 do Salmo 119. Salmo 119 é um salmo lindo que fala que o Senhor nos conhece no mais profundo do nosso ser e que não tem nenhum lugar que nós possamos fugir da presença dele. Mas o versículo 13 diz assim, Salmo 139, desculpa, Salmo 139, 13: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Vai ter algumas versões dessa palavra teceste, vai estar entrececeste. E sabe o que significa? É tecer, é bordar com muitas cores. Traduzindo, irmãos, sabe o que o Senhor fez com nós? Ele disse: você é uma obra de arte, você é único, então para de querer ser o que eu te chamei para ser. Você é uma obra de arte, você não é igual a ninguém. Deus fez cada um de um jeito. Então para que você está querendo entrar nesse padrão que você precisa fazer igual para ser uma boa influência? Sabe quando eu sou uma boa influência? Quando eu sigo o padrão do céu. Quando as pessoas olham para a minha vida e a minha vida começa a mudar as vidas das pessoas. Quantos aqui às vezes já veio aqui e ouviu o pastor testemunhando e a honra não é minha, a glória não é minha, é para ele? Muitas vezes na minha casa eu reclamava do meu marido. Eu queria ver transformação na vida dele. Mas você sabe o que o Espírito Santo colocou no meu coração? Sim, minha filha, o Deus Pai ouve as suas orações. Mas se você quer ver transformação, precisa começar em você. Seja uma boa influência. Então sabe quando que a minha casa começou a ser transformada? Quando ao invés de criticar o meu marido, ele chegava e me via ajoelhando. Ele já contou isso aqui outras vezes. É quando ele saía e chegava e eu estava orando pela vida dele e eu não ficava mais apontando os defeitos. É quando ele começou a ver o que você fala, Maricela, já não é mais discurso, é vivência, é real. E eu quero experimentar esse Jesus que verdadeiramente agora você está experimentando. Então a boa influência é aquela que as pessoas olham, isso é que é ser uma boa influência. E aí quando eu falo do tecer, eu quero aqui falar para vocês um exemplo que eu acho que ajuda muito. Pode parecer que não, mas quando eu era criança eu aprendi a bordar ponto cruz e foi a única coisa que eu aprendi a fazer dentro de outros lacinhos. E aí quando eu estava meditando sobre isso aqui, né, sobre a questão de obra de arte, bordar com várias cores, eu fico imaginando, o bordado ponto cruz é um paninho cheio de furinho. E aí eu começo ali a fazer com as cores, né? Tem gente que coloca um negócio louco, eu não coloco não. E ali eu vou bordando. Só que quando eu bordo do meu lado aqui fica lindo. As coisas estão ficando, mas quem olha do avesso, aquilo é terrível. Aquilo você olha e fala, que maravilha, que é isso aqui, gente, que é isso? Maravilha, né? Você está entendendo? Imagina então o Senhor te fazendo, te descendo. Vamos imaginar que você está ali fazendo e um filhinho, uma filhinha chega e está vendo aquilo ali você fazendo, mas ele é tão baixinho que ele olha o avesso. Ele fala, que marmota é essa? Aí você termina, você pergunta, filho, filha, o que você achou? Mãe, isso é horrível. Deus manda te dizer, isso acontece com a gente muitas vezes. Nós não nos aceitamos, nós estamos nos comparando com outras pessoas, achando que o bordado que Deus fez no outro é mais bonito que o bordado que Ele fez com nós. E você sabe por quê? Porque nós estamos olhando da perspectiva errada, nós estamos olhando de baixo para o alto. E Deus está falando, ei, vem olhar de cima para baixo, porque se você olhar de cima para baixo, você vai entender como eu te bordei, como eu te teci, você vai entender o que eu fiz para você, e você é lindo, você é perfeito, e você é único. Então a boa influência é aquela que não tem medo da rejeição, que aceita e vive o propósito que Deus te chamou para viver. Tem alguém comigo aqui, diga amém. Eu declaro sobre a sua vida, você aceitando o que Deus fez para você. Então não tenha medo da rejeição. Venha viver o que Deus te chamou para viver. E aceite, não faça comparações. Porque quando você faz comparação é como se você tivesse, Senhor, eu não quero isso que tem para mim. Eu rejeito o que o Senhor tem para mim. E aí você começa a ser o primeiro a te rejeitar. Amém? A terceira verdade é, diga comigo, a influência certa gera possibilidade. Irmãos, esse discurso eu passar um pouquinho do horário, mas é tanta coisa que a gente quer compartilhar. Até pedir para o pastor, se puder deixar mais um pouquinho de tempo,
mais, né? Quem aguenta ouvir aqui mais um pouquinho, diga amém. Amém. Eu quero que você saia daqui sendo ainda mais influenciador que você já tem sido. O que Ruth diz para Noemi? Eu irei para onde tu fores, eu não quero te sondar. Olha o que Ruth diz de novo: não me peça para que deixes o seu povo, pois o seu povo será o meu povo. Irmãos, se a gente pegar a palavra povo, significa o quê? A sua cultura, a sua tradição. Sabe o que Ruth está dizendo para Noemi? Eu estou disposta a largar minha cultura, eu estou disposta a largar tudo, porque eu quero agora fazer parte do seu povo. Quando você é uma influência certa, as pessoas vão querer estar próxima de você. As pessoas vão querer largar tudo para estar próxima de você. E você sabe por quê? E eu acredito que Ruth pensou assim: é bonita a minha cultura, eu gosto, mas eu preciso viver essa cultura de Noemi. Eu preciso conhecer esse Deus que Noemi serve. E nessa noite está dizendo para mim e para você: Noemi, embora ela conhecesse a cultura dos moabitas, ela não abandonou a cultura do seu Deus. E sabe qual é a cultura que Deus tem para Noemi e para mim e para você? A cultura do reino. Nós somos o povo do reino. Então nessa noite Deus pede para eu te dizer: viva a cultura do reino. E quando nós temos convicção da cultura do reino, nós não abrimos mão. A gente vai falar: você quer andar comigo? A partir de agora então você vai viver os princípios que eu entendo certo, os princípios do reino. Você quer andar comigo? Você quer estar próximo de mim? Então você vai viver aquilo que eu creio ser certo. Eu não abro mão daquilo que eu entendo. Eu não abro mão dos princípios do reino. Se você é uma boa influência, as pessoas estão perto de você e você vai dizer para elas: valorize o que eu valorizo. É por isso que eu falo, nós precisamos ser aquelas pessoas que, ao invés dos outros nos influenciar, os ambientes corromper a nossa vida, somos nós que temos que entrar nos lugares e instituir a cultura do reino. Somos nós que temos que entrar no lugar e não aceitar que as trevas prevaleçam, porque onde o Senhor chega, onde a presença chega, os ambientes são transformados. É isso que você precisa ser: um crente transformador, um crente que chega nos lugares e dissipa trevas no nome de Jesus. Nada suporta o peso da glória e da presença que você carrega. Noemi tinha a cultura do reino. E Deus está dizendo para mim e para você: quando você chegou até mim, quando você me aceitou, foi feito um pacto da cultura do reino. Então não abra mão. Se as pessoas querem continuar ao seu lado, vai ter que ser agora debaixo dos princípios do reino. Não tenha medo da rejeição. Mais uma vez eu volto a dizer aqui: quando você é a influência certa, o próprio Espírito Santo vai aproximar pessoas de você e se encarregue de cumprir os princípios do céu. Amém? Amém. Irmãos, pode parecer difícil. É difícil sim. Jesus nunca disse que seria fácil. Mas você precisa conquistar vidas através daquilo que Deus já conquistou por você na cruz. Amém? Nós precisamos andar no padrão do reino que pertencemos. E agora eu já estou finalizando. Diga comigo: a influência certa apresenta o verdadeiro e único Deus. Irmão, não tem meio termos. Enquanto você estiver preocupado em falar o que agrada pessoas, enquanto você estiver preocupado em também continuar escondendo de você mesmo, se enganando para você mesmo, você corre o sério risco de um dia ser confrontado por Deus ou envergonhado por Ele. Você precisa apresentar um Deus verdadeiro. As pessoas precisam olhar para a sua vida e desejar esse Jesus irresistível. Ruth fala para Noemi: o seu Deus será o meu Deus. Irmãos, isso eu acredito que é a maior alegria da nossa vida. Você pregar o Evangelho, você anunciar o Evangelho e as pessoas falarem: eu quero que o seu Deus seja meu Deus. Porque hoje nós vivemos um tempo que as pessoas estão decepcionadas. As pessoas falam: o que adianta essa pessoa estar na igreja? O que
falou. Como eu disse para vocês lá no início, ela apresenta o Deus verdadeiro. Ela conhecia a tradição daquele povo moabita. Ela sabia que eles cultuavam vários deuses. E ela fala para as duas: vai! Orfa foi. Porque talvez Orfa pensou: eu não vou dar conta desse padrão. O padrão desse Deus que Noemi serve é alto demais. Eu não estou disposta a colocar minha carne no madeiro, como nós estudamos aqui na terça-feira. Então eu vou voltar para os meus deuses. Mas se Noemi, mesmo vivendo aquele período, que a Bíblia narra de 10 anos ou um pouquinho mais, porque teve um período antes dos filhos se casarem, mesmo sabendo daquela cultura de vários deuses, ela permaneceu seguindo o Deus de Israel, que é o Deus de antes, o Deus de hoje, o Deus eterno. E Ruth falou: eu quero viver o que Noemi vive. Eu quero seguir os princípios de Deus. Eu quero esse Deus de Noemi. E Ruth permaneceu. Ruth permaneceu ao lado de Noemi. Ela falou: o teu Deus a partir de agora será o meu Deus. Deixa eu te explicar. Noemi fez com que Ruth conhecesse o verdadeiro Deus. E por que ela fez com que Ruth conhecesse o verdadeiro Deus? Porque a influência certa reflete Jesus. Fala para quem está do seu lado: a influência certa reflete Jesus. Por isso que eu falo que não adianta a gente querer viver de máscaras. Se Ele habita verdadeiramente dentro de você, as pessoas vão perceber. Quantos aqui já me ouviram as pessoas falando assim: eu não sei, parece que você tem um negócio diferente. Tem uns que usam aquela frase assim: não sei, parece que você tem uma aura, parece que você tem uma energia. Eu já ouvi isso e eu falei: mas isso se chama Jesus. Isso se chama Jesus. Não tem problema se as pessoas não conseguirem descrever o que é, está tudo certo. Mas o que é necessário, é importante que elas percebam. É necessário que elas não consigam ficar indiferente daquilo que você reflete. Você reflete Jesus, e aqui eu preciso ser mais clara e mais específica. Você só vai refletir Jesus se você conhecer Jesus. Não tem como você apresentar alguém que você não conhece. Não tem como você querer convencer alguém a falar se você não tem intimidade. Então eu quero dizer para você nessa noite: a influência certa, ela apresenta Jesus, mas porque ela conhece, porque ela tem vida com Deus, porque ela tem intimidade. Noemi provavelmente tinha essa intimidade a ponto de Ruth declarar: o teu Deus será o meu Deus. Nós precisamos que as pessoas olhem para nós, eu já falei, e querer esse Jesus irresistível que nós temos. Irmãos, Jesus, ele disse: eu sou a verdade, então eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí tem mais um pedacinho lá em Lucas, onde ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, quando a Bíblia disse conhecereis a verdade, a Bíblia não está dizendo entendereis a verdade. A Bíblia está dizendo conheceis. E por que então nós estamos querendo entender Deus? Porque tem muitos de nós que querem a Bíblia olhando e lendo pela razão. Deus não nos chamou para entendê-lo. Deus chamou para conhecê-lo. Quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e conheceres a verdade, eu parto do pressuposto que verdade não é ideia, verdade não é uma teoria, verdade não é um conceito. Eu tenho que partir do pressuposto de que, se Ele está falando: eu sou o caminho, eu sou a verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Então pessoas a gente não entende, pessoas a gente conhece. Tem muita gente frustrada porque está tentando interpretar Jesus, estão tentando, apurar, estudar Jesus. Jesus você não estuda, Jesus você conhece, você relaciona, e quando você tem vida com Deus, você reflete Jesus. Para finalizar, eu quero contar uma história rápida para vocês da importância que é a gente refletir Jesus. Mas antes da história, eu me atentei com um detalhe que eu tinha esquecido. Porque que muitas vezes a gente precisa refletir Jesus? Porque tem pessoas que nunca vão ler a Bíblia. A única Bíblia que ela vai ler é eu e você. Tem muitas pessoas que às vezes está aberta
aberto lá no Salmo 91 do Erá, mas ela não vai ler aquela página. A página que ela vai ler sou eu e você. Há um peso. Lembra quando Paulo diz: sejam imitadores de mim como eu sou de Cristo? Não foi uma presunção e muito menos uma ousadia. Ele está nos chamando para uma missão. Essa missão é minha e sua também. Nós precisamos ser imitadores de Cristo para que outras pessoas possam ver refletido através de nós e querer imitá-lo também. E a história que eu quero contar para vocês é de um drama. É fictícia, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Dois irmãos trabalhavam ali desde criança com o pai, mas o pai morre. E eles tentam continuar aquela sociedade ali, né? Cuidar das coisas do meu pai. Só que um irmão muito esperto começa a trapacear o outro. E esse que o outro quebra. E esse irmão que quebrou fica tão enfurecido que é preciso que a família separe os dois, porque senão ele ia matar o outro irmão. Só que ele faz um juramento. Ele fala: o dia que eu encontrar o meu irmão, eu vou matá-lo. O dia que eu encontrar o meu irmão, ninguém faz com que ele permaneça vivo. Eu posso até ir para o inferno, mas esse homem não pisa mais na terra. E o tempo passou e o monte de sol aumentava. Até que um dia, numa rua de uma cidade grande, casualmente, né? Mas para Deus não existe coincidência, ele encontra o irmão. E quando ele olha para o irmão, o tempo já tinha passado. Já tinha se passado um tempo que ele já nem lembrava mais da face do irmão direito. Mas ele reconhece o irmão e ele começa a chorar e ele abraça esse irmão. Pastora, mas ele não queria matar o irmão. Você sabe por que ele não matou o irmão? Porque quando ele olhou para aquele irmão tinha a cara do pai. O irmão estava tão parecido com o pai que ele não tinha coragem. É como se ele dissesse: o meu irmão reflete a imagem. Eu não consigo matar o meu pai. Sabe onde eu estou querendo chegar? Quando você conhece Jesus, você começa a refletir a imagem do Pai. E aí o seu inimigo, ao ver você, ele vai ver a imagem do Pai e nada pode se levantar contra você, nada vai te destruir. Então por isso é tão importante refletir a imagem do Pai. Fala comigo: quem reflete a imagem do Pai? É porque conhece Jesus. Que você possa refletir a imagem do Pai, por você se mergulhar em Jesus, por você ser cheio do Espírito Santo e da vida de Jesus na sua vida. Você só pode refletir no que você se espelha. Fala para quem está do seu lado: você só pode refletir naquilo que você se espelha. Você tem que gastar tempo com Deus. E aqui eu concluo a história que você vai ler na sua casa. Noemi não imaginava que ela poderia ser uma influência para Ruth, mas ela foi uma influência. E porque ela foi uma influência certa, Ruth viveu a plenitude das promessas que Deus tinha para ela. Qual promessa, pastora? Ela conhece um homem chamado, eu fugi do nome que é zoado, Boaz. Exatamente, ela conhece Boaz. E Boaz era um homem de influência, um homem rico. E Boaz começa a prestar atenção em Ruth quando ela ia lá nos campos colher o que sobrava. Provavelmente Boaz deve ter olhado e falado assim: essa mulher deixou a sua parentela para seguir Ruth, para seguir Noemi. Eu vou analisar essa mulher mais minuciosamente. E ele percebe que Noemi é uma mulher de Deus. E ele se casa com Ruth. Na verdade, ele percebeu que Ruth era uma mulher de Deus. E ele se casa com Ruth. E aqui está a chave que você não pode perder. Por conta desse casamento, Ruth se torna da linhagem de Jesus. Porque eles são avós de Jessé, pai de Davi, da tribo de Jesus. Então muitas vezes você precisa ser a influência certa para que a pessoa que vai caminhar ao seu lado possa viver a plenitude do que Deus tem para ela. Sabe o que Deus está me ensinando para mim e para você? O propósito da sua vida é levar pessoas a viver a plenitude do que eu tenho para elas através do que Jesus reflete. Então por isso você tome cuidado. Tome cuidado com o que você está fazendo na sua vida, porque você está impedindo que, além de Deus cumprir os planos da sua vida, você está impedindo que pessoas a seu lado, que era para você influenciar, não acessar, e você também perde essa bênção. Então que nós possamos ser a influência certa, que assim como Noemi, nós possamos influenciar pessoas a se direcionar para Jesus, que assim como Noemi, nós possamos ter uma vida de
propósito de Deus. E dentro desse lugar, o seu maior propósito é refletir Jesus. Feche seus olhos. Nós iremos agora